Olá, meu querido, olá, minha querida, seja muito bem-vindo à nossa comunidade virtual, essa comunidade que se chama Assunto Teológico. Eu já convido você a se inscrever no nosso canal. Eu sou o Wellington Reinaldo, sou teólogo desse canal e hoje, agora, com a notícia de última hora, acabou de sair nas mídias sociais da Santa Sé, no site oficial do Vaticano, no Vaticano News, uma grande notícia aí que está abalando e chamando a atenção de todo o povo católico do mundo cristão a respeito de um documento que a Santa Sé publicou nesta manhã e que neste documento traz e deixa claro a permissão para bênçãos de casais em situação irregular ou até mesmo do mesmo sexo. Quando a gente fala em situação regular, você vai entender um pouquinho desta análise que a gente vai fazer. E aí eu convido você com muito discernimento, à luz da fé e à luz do Evangelho, à luz da doutrina da nossa igreja, eu convido você a fazer uma análise simples junto aqui com o nosso canal a respeito dessa notícia, né? Em documento, essa forma de orientação a bênção para casais de situação irregular é em um documento, mas nós vamos fazer uma pequena análise em cima da notícia do qual as mídias sociais da igreja divulgou esse documento. Então eu convido você a partir de agora fazer esta análise comigo. E se você não é inscrito, peço que você se inscreva, tem um sininho aqui, ó, ativa as notificações, se inscreve no nosso canal e ao final do vídeo deixa também aqui o seu comentário. Obviamente nós não vamos ter uma opinião para uma orientação que nos dá a Santa Sé, mas nós podemos fazer aqui uma análise e aí a gente pode também debater o tema, né? A gente debate porque a orientação da Santa Sé, quem verdadeiramente é católico, vai seguir aquilo que a igreja orienta e aquilo que hoje o nosso Papa, que é o Papa Francisco, está nos orientando. Então vem comigo fazer essa análise. Pessoal, e antes de fazer a análise, nós precisamos ler a notícia com pontos e vírgulas para poder entender tudo. Então, já começando aqui a leitura desta notícia, a leitura dessa movimentação que fez aí as mídias do Vaticano, declaração doutrinária sobre bênçãos para casais irregulares. Então aqui a gente já entende do que a matéria vai tratar. Então vamos ler a matéria e depois a gente vem com a análise. Diante do pedido de duas pessoas para serem abençoadas, mesmo que sua condição de casal seja irregular, será possível para o ministro ordenado consentir, mas sem que esse gesto de proximidade pastoral contenha elementos minimamente semelhantes a um rito matrimonial. Isso é o que diz a declaração Fiducias Súplicas sobre o significado pastoral das bênçãos, publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e aprovada pelo Papa Francisco. Um documento que aprofunda o tema das bênçãos, distinguindo entre as bênçãos rituais e litúrgicas e as bênçãos espontâneas, que se assemelham mais a gestos de devoção popular. É precisamente nessa segunda categoria que agora contemplamos a possibilidade de acolher também aqueles que não vivem de acordo com as normas da doutrina moral cristã, mas pedem humildemente para serem abençoados. Desde agosto de 23 anos atrás, o antigo Santo Ofício não publicava uma declaração. A última foi em 2000, Dominus Jesus, um documento de alto valor doutrinário. Fidúcias Súplicas começa com uma introdução do prefeito cardeal Vitor Fernandes, que explica que a declaração aprofunda o significado pastoral das bênçãos, permitindo que sua compreensão clássica seja ampliada e enriquecida
por meio de uma reflexão teológica baseada na visão pastoral do Papa Francisco. Uma reflexão que implica um verdadeiro desenvolvimento em relação ao que foi dito sobre as bênçãos até agora, chegando a incluir a possibilidade de abençoar casais em situação irregular e casais do mesmo sexo, sem validar oficialmente seu status ou modificar de qualquer forma o ensino perene da Igreja sobre o casamento. Meu irmão, minha irmã, a notícia ela vai um pouco mais longe, mas eu quero me atentar até aqui, até esse ponto, para a gente poder fazer uma análise básica. Mas antes eu queria dizer para você que eu não quero aqui fazer um juízo de valor. Aqui eu não quero colocar a minha opinião, porque como já bem disse, ao meu entender, se nós formos católicos de verdade, nós vamos, obviamente, poder argumentar e debater determinados assuntos da nossa fé, mas se é a orientação da igreja, a gente precisa seguir. Assim como são os dogmas, assim como são tantas e tantas outras orientações. Se você voltar o vídeo ou se você prestou atenção na leitura que eu fiz, eu dei destaque para algumas frases. Então eu li um pouco mais lento ou aumentei um pouco mais o tom de voz para dar exatamente destaque nessas frases. E aí eu quero destacar já lá no começo, quando a manchete, né, o título, o tema aí da notícia diz o seguinte: abertura para a bênção para casais irregulares. Quando essa manchete sai dessa forma e quando na notícia se decorre dessa maneira chamar casais irregulares, logo nós entendemos o seguinte, que são casais que não estão de acordo com aquilo que a doutrina moral da igreja cristã ensina. Ou seja, é um casal que não adquiriu o matrimônio válido, é um casal que talvez esteja em segunda união, é um casal que tem uma diversidade de situações que não permite ser regular, ou seja, que seja ali aquele modo convencional de família, de casal que nós conhecemos, que a igreja nos orienta. Então, todos aqueles casais, pelo que dá a entender aqui a notícia, todos aqueles casais, todos aqueles pares, vamos dizer assim, todos aqueles pares que se encaixem nessa situação de irregularidade, segundo este documento, e aí eu convido você a depois procurar esse documento e ler a íntegra desse documento, segundo esse documento e essa matéria, essa notícia, significa dizer que esses casais em situação irregular poderão receber uma bênção. Mas eu quero também chamar a atenção aqui para aquilo que no início da notícia a gente lê, que é o seguinte: quando lá no início diz a seguinte situação: mas sem que esse gesto de proximidade pastoral contenha elementos minimamente semelhantes a um rito matrimonial. Ou seja, significa dizer que essa bênção de forma alguma poderá ser equiparada ao matrimônio. Então é uma bênção, mas minimamente jamais pode ser ligada ao matrimônio. Pelo menos esse é o desejo do Papa, porque foi a aprovação dele, e da declaração desse documento que sai também. Então, minimamente não pode existir nada que ligue essa bênção ao matrimônio. Vamos supor, então, se a gente sabe que no matrimônio precisa-se de padrinhos, então, nessa bênção, pelo que diz o documento, dá-se a entender que nessa bênção não terá padrinhos, né? Se a gente conhece o padrinho de casamento. E tantas outras situações que a gente sabe que existe na realidade do matrimônio. Então, tudo aquilo que existe na realidade do matrimônio, do sacramento do matrimônio, não é para existir nem sequer minimamente para que essa bênção seja ligada de qualquer forma ao matrimônio. Então, esse documento, essa matéria já deixa claro para a gente. Não é
matrimônio, não é sacramento, não é casamento. Isso aqui a gente já pode entender. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que o documento e a matéria diz que isso vai ficar de responsabilidade do pastor dessas almas, do pastor dessas pessoas, ou seja, do padre responsável pelaquela paróquia, pelaquela comunidade, ou por essas pessoas que estão inseridas ali no seio da comunidade e que pediram humildemente pediram essas bênçãos. Então eu creio que esse casal vai precisar, no mínimo, ter uma caminhada ou participar ali da comunidade, o que já nos diz uma coisa: não se vai aqui banalizar e não se vai aqui sair distribuindo bênçãos para todo mundo que chega lá na igreja e dizendo que quer uma bênção porque viu que o Papa agora autorizou isso, ou que o documento da igreja passou a autorizar. Então isso a gente já pode entender. Então logo essas pessoas, esses pares, vão precisar, no mínimo, ter ali uma caminhada, ou participar, ou frequentar, mas isso vai ficar de responsabilidade do pastor. Diante do pedido de duas almas para serem abençoadas, mesmo que sua condição de casal seja irregular, será possível para o ministro ordenado consentir. Ou seja, a responsabilidade é do ministro ordenado. Então aqui a gente já entende que seja o pároco daquela localidade. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que esse poder de decisão que vai ficar de responsabilidade do padre, do ministro ordenado daqueles a quem esse pedido foi levado, é óbvio que o padre vai entrar em discernimento com aqueles pares, com aquelas pessoas, e o padre vai dar um parecer final, se ele concede aquela bênção ou se ele não concede aquela bênção. Mas outra coisa que eu queria chamar a atenção é que esta bênção ela não pode ser equiparada também à formalização. Então, como diz aqui no finalzinho da leitura, receber essa bênção não significa dizer que este casal está formalizando a sua união. Esses pares, essas duas pessoas estão oficialmente oficializando a sua união como um vínculo matrimonial, o matrimonial que aqui a gente já tratou que não existe. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que essa bênção, ela não se encaixa aqui como se fosse uma daquelas bênçãos oficiais que a gente vê na igreja, a bênção do Santíssimo Sacramento, a bênção própria do matrimônio, a bênção própria do sacramento da unção, da confirmação, a bênção própria do sacramento da Eucaristia, a bênção própria do batismo, né, que é aqueles rituais que a gente vê, mas que, segundo esta notícia e que o que consta no documento, nessa segunda categoria. E qual é essa segunda categoria que se refere o texto? As bênçãos espontâneas que se assemelham mais a gestos de devoção popular. Meu irmão, primeira coisa para a gente finalizar o nosso vídeo. Eu não quero aqui dizer que o assunto foi fechado. Não foi, não vejo que foi. E te aconselho a buscar ainda mais explicações. Também é algo novo, apesar de a gente já ver que esse tema, uma hora ou outra, seria abordado mais de frente, né? Como a gente viu em alguns dias atrás pela questão do sínodo, da sinodalidade. A gente viu que esse tema foi tratado lá, né? Alguns outros temas também. Mas foi algo, pegou todos nós de surpresa, essa declaração, esse documento. Mas eu acredito que isso aqui ainda precisa ser muito amadurecido. E eu aconselho você até ouvir as argumentações e as colocações que serão feitas pelos padres da igreja, os nossos padres que nós conhecemos aqui, da nossa igreja católica no Brasil, pelo padre da sua paróquia, pelos aqueles padres mais influentes que sempre também, né, têm as suas orientações, pelos bispos que com certeza também vão se manifestar a respeito, pelos teólogos que também estão se manifestando a respeito. Eu sou um deles que, ao meu ver, na minha visão, é algo que ainda precisa ser amadurecida.
eu diria até não amadurecido da parte do Vaticano, da parte do Papa, mas eu acredito que precisa ser amadurecido ainda da nossa parte. Como que uma notícia dessa aqui, um documento desse, uma orientação dessa vai chegar agora em nós católicos que estamos aqui embaixo? Por quê? Porque nós sabemos que muitos não têm o entendimento e o discernimento para diferenciar o que vai ser uma bênção de um casal que está em situação irregular ou de um casal que é do mesmo sexo, como a própria notícia que consta que esse casal também poderão receber as bênçãos, daqueles, né, da diferença dessa bênção para o rito lá do matrimônio que a gente vê, que a gente conhece mais comum. Então, ao meu ver, talvez ainda não tenhamos uma maturidade por parte do povo em diferenciar essas duas situações. Ao meu ver também, o que se coloca aqui era algo que quem acompanha e é mais maduro na fé já se esperava, assim também de como outras coisas, né? A gente sabe que o pastoreio do Papa Francisco em relação à Igreja Católica, ele é um homem aberto e que está ouvindo diversas situações. E que, mais do que ele ser um homem aberto e estar ouvindo essas situações, é um homem que está tendo coragem de enfrentar. Porque a gente sabe que algumas situações não tinham ainda sendo enfrentadas de perto. Elas não tinham chegado ainda tanto ao clamor popular, como é uma notícia dessa, como é um documento desse, porque não tinha basicamente sido tratado de frente. Pegado o tema e dito, agora vamos tratar sobre isso aqui, vamos logo tomar uma posição. Faremos de qual maneira? E o Papa Francisco mostra que está atento a essas coisas e que está de fato trazendo esses nuances que a gente sabe que precisamos tratar. E ainda tem tantas e tantas coisas que a gente vai passar por essa fase de amadurecimento, né, de maturidade. E aí a gente vai precisar compreender, entender e discernir a luz da fé, a luz da igreja e a luz do evangelho. Lembrando, quero reforçar, a luz da igreja e da doutrina católica. Eu sou católico, então, gostando ou não daquilo que o Papa Francisco pensa ou orienta, eu sou ovelha. E o que a ovelha faz? É seguir o seu pastor. Meu irmão, muito obrigado se você ficou aqui. O vídeo ele ficou um pouco longo, mas era necessário. E aí eu convido você a compartilhar com mais alguém. E deixar aqui nos comentários também qual é a sua visão. Não vou pedir opinião, mas vou pedir argumento. Qual é o seu argumento? Me diz aqui qual é o seu argumento e de onde você está falando, para a gente ter noção de até onde essa notícia vai ecoar, né? Esse documento, essa situação vai ecoar até agora, tá bom? Forte abraço para você. Continue acompanhando nosso canal porque nós temos muitas coisas boas. Até o próximo vídeo.